O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, amigo e amiga do podcast Meio Campo. Hoje é dia 13 de dezembro de 2024, ano acabando. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Leandro Stein, Bruno Bonsante, Matias Pinta, El Pirata e Felipe Lobo, The English Guy. Leandro Stein com uma camisa do Comitê Olímpico Japonês. Essa não é qualquer um que encontra. Metendo a Hering básica hoje, realmente só eu e Bruno Bonsante, né? A gente hoje tá calor aqui, Bruno Bonsante. Você tem o podcast do Meio Campo? Não? Não. Aqui tá. Podcast do Meio Campo toda segunda e toda sexta-feira. A gente vai dar uma parada de fim de ano, evidentemente, mas você sabe que 2 vezes por semana a gente chega e a gente está sempre tentando trazer algo novo, produtos novos para você. Um deles, a newsletter do Meio Campo. A newsletter existe, está em sua segunda semana e você deveria assinar. Serião, gente. Newsletter do Meio Campo significa que você, por um preço módico, por um valor pequeno, você tem direito a 3 artigos por semana. Um assinado pelo Stein, um assinado pelo Bonsa, um assinado pelo Lobo. Essa semana, por exemplo, a gente tem... O Lobo começa o artigo dele falando sobre James Carville, um estrategista de campanha do Bill Clinton. Aí você vai para a matéria do Bruno Bonsante. O Bruno Bonsante começa falando do jornalista britânico, um jornalista do The Times, que fala sobre a homogeneidade do futebol, tudo mais. E aí você vai para a matéria do Leandro Stein, que fala sobre como Bashar al-Assad fez do futebol da Síria uma plataforma da sua gestão secular quase, né? Se você contar pai, vô, a família do cara tá há décadas ali no comando assim. Então são 3 artigos de boa qualidade, a gente eu li, e eu espero que você leia também, sobre o fetiche inglês para os chutes de fora. A gente fala um pouquinho sobre direito de TV, fala um pouquinho sobre como se desenvolveu nos últimos tempos do futebol da Síria. Cara, 3 artigos muito, muito bons. Então, newsletter do Meio Campo, gente, não percam essa chance. Hoje a gente vai falar de Botafogo, de Champions League, de Liga Europa, também do Central Córdoba, pela primeira vez campeão no futebol profissional, ganhou a Copa da Argentina. Tem o sorteio dos grupos, as eliminatórias na Copa da Europa, né, para a Copa do Mundo de 2026. Por que Israel está jogando e a Rússia não, UEFA? Gostaria de entender. E a gente começa falando sobre Botafogo. Leandro Stein, boa tarde para você. Não é que o Botafogo chegou em cima da hora para o Mundial, né? O Botafogo embarcou para o Mundial cheirando a sabonete do vestiário do Engenhão. O Botafogo é campeão brasileiro às 6h, 6h05. E estava no aeroporto 23h30. É o tempo de você tomar uma cerveja, festejar no vestiário, toma um banho e tal, fez alguma coisa num lugar reservado ainda no estádio e foi para o aeroporto, literalmente cheirando a sabonete de vestiário. É claro que 3-0 para o Pachuca é bastante coisa, mas a gente não pode deixar de dizer que o Botafogo, assim como outros times no passado recente do futebol brasileiro que precisam do calendário para viver, e o texto do Lobo na newsletter fala muito sobre isso, então queria te ouvir também. Se você quiser a opinião do Lobo, você assina a newsletter e lê o que o Lobo escreveu sobre isso. Não dá para a gente negar que os times brasileiros muitas vezes perdem para os próprios organizadores do futebol brasileiro também. O Pachuca ganhou, e o Pachuca jogou muito bem, mas que o Botafogo sofreu, perdeu também para a CBF, também perdeu também para a Federação Carioca, para a Conmebol, eu acho que vale a gente considerar também. Boa tarde a todos. Quando eu vi a escalação do Botafogo, eu fiquei pensando muito nisso, né? Assim, a maneira como o calendário atrapalhou o Botafogo e o Botafogo precisou fazer uma escolha, né? Porque o time, enfim, vinha dessa sequência de jogos decisivos. E aí, além das viagens, tem toda a questão emocional, de concentração, de foco, que também gera um desgaste a mais. Tem a própria questão de que o clube sequer pode comemorar um título brasileiro, né? E um título
tão simbólico, conquistado 29 anos depois, os jogadores mal tiveram tempo para desfrutar esse momento, e aí a escalação do time misto, quando eu vi, me correspondeu tanto ao cansaço que o Botafogo vinha sentindo dessa jornada, quanto a própria discussão sobre essa Copa Intercontinental, né? E vou chamar de Copa Intercontinental para separar do que é o Super Mundial de Clubes do ano que vem. Quando você tem essa nova competição vendida pela FIFA como suprassumo e com um sorteio que foi bastante interessante para os clubes brasileiros, né? Assim, especial por aquilo que a gente viveu na nossa realidade, de muita gente imaginando como é que seriam os confrontos, e como é que vai ser essa realidade, como é que vai ser o planejamento. A Copa Intercontinental parece que ganhou um peso menor, porque vai ser, de fato, assim, a segunda mão da FIFA para manter um torneio anual envolvendo, né? Virou basicamente uma Copa das Confederações anual no estilo do futebol de clubes, né? Então, existia esse peso pro Botafogo, e aí o Arthur Jorge fez uma escolha consciente, acredito, e não era necessariamente menosprezando o Pachuca, porque a gente conhece a força do futebol mexicano, a gente olha no elenco e vê muitos jogadores de qualidade, né? Jogadores com renome até na Europa, no próprio futebol mexicano, jogadores reconhecidos, e mesmo aqueles que não são tão conhecidos como o De Ossa, por exemplo, que saiu do banco jogando muito bem, né? O Pachuca tem seus méritos, mas era preciso fazer uma escolha, o Botafogo fez essa escolha e acaba pagando por aquilo que é erro, por aquilo que é bagunça de calendário. A gente costuma ter no futebol discussões bastante extremadas, né? E para tudo, assim, especialmente quando a gente vai assistir, vai consumir programas de futebol que sempre tem essa gritaria, esses extremos. De fato, a vitória do Pachuca tem méritos do Pachuca. De fato, o Botafogo teve problemas e também problemas causados pelo calendário, mas não dá para menosprezar toda essa realidade e também não dá para diminuir com essa derrota que é custosa, que nenhum botafoguense queria sofrer, enfim, que estava fora dos planos. Não dá para menosprezar também o que foi o ano do Botafogo, né? Passado um pouco o calor desses 3-0 tão sonoros, tão barulhentos, o que vai ficar também é um saldo positivo de um time que ganhou Brasileiro, ganhou Libertadores. Eu fiquei até pensando, né? O caso do Botafogo esse ano, até por esses 2 títulos, o Botafogo tem um número muito grande de jogos memoráveis nessa temporada, né? Pensando na Libertadores, e aí nada se compara à final, mas mesmo o jogo contra Palmeiras, contra Peñarol, enfim, a campanha toda foi bastante recheada. No próprio Brasileiro, né, o Botafogo tem uma coleção de jogos memoráveis, especialmente em confrontos diretos, né, considerando também o que aconteceu contra o Palmeiras, uma revanche, goleada sobre o Flamengo, bastante expressiva. Então tem todo esse calor. Obviamente não se nega a decepção, porque se esperava mais de um Botafogo que foi tão bem no cenário continental e que condições normais seria de fato favorito contra o Pachuca, mas também não tem como menosprezar essa realidade que o time tem que enfrentar, dessa viagem corrida. E como o Loba tão bem colocou na newsletter, a gente nem sabe como é que vai ser na temporada que vem, né? Se um brasileiro ganhar a Libertadores, vai chegar nessa Copa Intercontinental na reta final do Brasileiro, porque o calendário está ainda mais bagunçado. O próprio Mundial em si, no meio do ano, tem esse impacto sobre o calendário do futebol brasileiro. Enfim, vai ser mais um problema. E é a FIFA que mantém esse torneio, que já não estava prestigiado, né? Não estava nem um pouco prestigiado, tanto que resolveu criar outro Mundial. E não sei quanto vai durar, assim, tá com cara realmente de Copa das Confederações nesses últimos anos, que a gente só esperava quando ia ser a última edição. Talvez não demore muito para esse campeonato chegar ao fim diante dessas condições que são oferecidas aos clubes que tão distantes de serem as melhores, né? Quero mandar um abraço para Jonatas Lucas, Cecília Madeira, o Getro, sempre presente, o Augusto Mercúrio, o Max, o Lucas Arita, Nico Rodrigues. A gente chega sempre ao vivo, na segunda e na sexta, em horários diferentes, mas chega, e você pode ouvir em qualquer momento no seu tocador preferido de podcast. Eu mando um abraço para você que está ouvindo depois e não tem como interagir com a gente, pelo menos aqui no ao vivo. Valeu demais pela sua
companhia. Matias, meu abraço para você. Algo a considerar sobre esse Botafogo, que inclusive vai ficar na nossa memória para sempre, porque é um time que consegue uma dobradinha desse tamanho e tal, mas que já tem papo, e o zagueiro Barbosa acabou vocalizando isso para microfones, talvez não devesse, talvez não era para fazer isso, mas ele fez, que o clima no vestiário do Botafogo era de despedida não só do Almada, mas de algumas pessoas, porque a gente tem toda a situação envolvendo o Textor, o Lyon, que quase foi rebaixado por punição, e essa mexida econômica e enfim, essa sequência de manobras econômicas para você ter 4 times ao mesmo tempo. Pois é, né? Eu acho um dado relevante também, né? Que nos últimos 25 jogos o Botafogo sofreu apenas 3 derrotas, né? Contando com essa do Pachuca, e em todas essas oportunidades o Botafogo começou o jogo com um time chamado misto, né? Mostra assim, a força do elenco ao longo da temporada, porque teve outros jogos que o time misto atuou também e não foi derrotado, mas também, né, que foi afunilando a temporada e teve que fazer esse tipo de escolhas, né? Cabe lembrar que a primeira dessas 3 derrotas foi contra o Juventude num jogo fora de casa, a outra foi contra o Peñarol, depois da boa vantagem conseguida no jogo de ida e todas as polêmicas, né, envolvendo a partida de volta, e agora contra o Pachuca, que no primeiro tempo até foi um jogo equilibrado, mas no segundo tempo o Pachuca sobrou, até porque a equipe mexicana não disputava um jogo há mais de um mês, estava com foco total para essa partida e tem um elenco interessante, né, principalmente o Salomão Rondon e o Osama Ilice, né, que acabaram sendo decisivos, né, no jogo contra o Botafogo. E vai entrar para a história também, né, o caso do avião, né, porque se fosse num clube associativo iam criticar horrores, né, o favor, né, que o presidente consegue com um amigo, enfim, e daí lembra, né, a situação da seleção uruguaia na Copa de 50, né, no qual os dirigentes tinham mordomias enquanto o elenco estava no fundo, né, que foi o que acabou acontecendo, né, muitos jogadores reclamaram, né, das condições do voo, né, ainda mais vindo dessa sequência de jogos, né, o Botafogo jogou quarta, domingo e quarta de novo, com uma viagem para o outro lado do mundo, com jogadores não podendo ter a recuperação necessária. Lembrando também, né, que tem a questão do calendário, mas o calendário original, né, do futebol brasileiro estava previsto para terminar no domingo retrasado, né, acabou sendo adiantado mais um final de semana por conta da questão das enchentes no Rio Grande do Sul. Também não era o ideal, mas daí a FIFA não quis nem saber, né, porque não tem que atender um problema local do futebol brasileiro, e passou por cima, porque o jogo tem que continuar, enfim, mas acaba sendo um pouco frustrante, né, esse desfecho de temporada, ainda mais por ter sido eliminado nas quartas de final, né, desse novo formato do Mundial de Clubes, né. Eu até fiquei impressionado com a quantidade de botafoguenses que já estavam presentes para esse jogo, provavelmente imaginando, né, uma disputa depois contra o Al-Ahly e quem sabe a decisão contra o Real Madrid, mas era isso, eram 3 confrontos duríssimos, né? O título mundial era assim, algo muito distante no imaginário, ainda mais para uma temporada dessas que o clube foi provado, né, em diversos momentos e conseguiu grandes resultados, conseguiu enterrar esses fantasmas do passado, mas fica, né, esse gosto agridoce no final, né, com essa derrota acachapante no segundo tempo, e como você bem pontuou, né, a provável desmontagem desse elenco que gravou seu nome na história do clube. Falando em desmontar elenco, queria ter um podcast à parte para falar de basquete com você, Matias Pinto. O balanço do São Paulo Futebol Clube indica que o basquete do clube vai ter que acabar, porque é deficitário em 5 ponto alguma coisa milhões de reais.
Não é deficitário, é o orçamento. Não é um déficit, é o orçamento do basquete do São Paulo. Em um ano é 5 milhões e meio aproximadamente, o que é um valor baixo, né, pensando na modalidade. Mas mesmo assim o São Paulo vai contratar um zagueiro reserva por quase o quíntuplo desse valor. É sempre quando a corda está apertando na garganta, os dirigentes, com a sua própria incompetência de gerir o dinheiro do futebol, começam a caçar o que dá para tirar do clube não do social. Para justificar. Não do social. Não do social, onde ele social. Mantém o poder político, mas é justamente isso. Corta o futebol feminino, corta basquete, corta outras modalidades. O Vasco, uma época, era uma potência olímpica, foi cortando tudo em nome de gastar no futebol. A gente sabe como funciona, né? E eu ia dizer, viu, Bruno Bonsante, que para fechar o Botafogo e passar para você, a gente falar de Champions League, que eu chamei de pelada nas redes sociais, Botafogo e Pachuca. Eu gosto do Mundial de Clubes mais do que a FIFA. Eu tenho certeza que eu gosto mais do Mundial de Clubes do que a FIFA. Eu não pude, em outros anos, falar isso porque nas redes sociais as pessoas vinculam para onde você mora, de onde você vem, e principalmente para que time você torce. Eu não podia chamar Palmeiras e Al-Ahly de pelada, por exemplo. Porque iam falar, não, porque você é palmeirense, você está falando isso, Palmeiras e Tigres. Não podia falar que, ainda que tivesse em tempo de pandemia, estádio vazio, um time jogou ontem, chegou hoje para jogar. Mal feito, né? O negócio é mal feito. Agora, com o Botafogo, as pessoas, né, conseguem habilitar a opinião de uma pessoa, entre aspas, neutra, porque ninguém é neutro na cabeça de quem não quer que as pessoas sejam neutras, para fazer essa crítica. O Botafogo jogou uma quarta de final de Mundial de Clubes contra o Pachuca no mesmo horário da Champions League. Eu quero saber se tem uma residência na Europa que assistiu Botafogo e Pachuca. Eu duvido que uma residência na Europa tenha assistido esse jogo. E ninguém assistiu o jogo anterior em outros lugares, a não ser os torcedores de Al-Ain e Al-Ahly, por exemplo. O Mundial de Clubes é um problema. E a FIFA põe para competir com a Champions League e dane-se. A FIFA coloca para competir com o próprio Mundial de Clubes dela. A gente tem 2 agora e um deles é esse, né? E aí, assim, imediatamente vai diminuir de importância, né? Eu acredito assim, a importância que um campeonato tem, ela é construída ao longo do tempo e ela é principalmente atribuída pelos personagens envolvidos, pelos jogadores, pelos clubes, pelos torcedores, pelas próprias competições. E o torcedor sul-americano, o futebol sul-americano sempre atribuiu muita importância para o Mundial de Clube, muito mais do que a Europa. Para o torcedor sul-americano, para o futebol sul-americano, ele é importante. E sempre tem essa discussão também, né? Que também a gente tem um certo problema para entrar, né, Yamin? Se é o título mais importante que tem. E talvez seja. A questão é que, assim, não é um título que você consegue se preparar para ganhar de uma maneira planejada, digamos assim. Não só por essa questão do calendário, mas também pela disparidade financeira, né? Se você pegar de 2005 para cá, os times brasileiros que foram campeões, não é que eles dominaram o jogo, bateram 30 vezes no gol e eram claramente o melhor time. Foi sempre conseguimos resistir, sobreviver. Isso não tira o mérito nenhum deles, foram jogos memoráveis que o torcedor de Corinthians, de São Paulo, de Inter tem que ter na cabeça para sempre e comemorar. Mas foram sobrevivências, né? Muito mais do que imposições. Então não dá para você simplesmente fazer um bom trabalho e chegar no Mundial de Clubes e ser campeão. Você precisa de várias outras coisas para que isso aconteça. E o futebol brasileiro não oferece condições para você nem tentar hoje em dia, né? Você está piorando isso. E acho que quando a gente fala de calendário, eu sempre fiquei um pouquinho incomodado que a gente atribuía mais... parecia atribuir mais culpa aos clubes do que à CBF. E eu acho que quem impõe o ato é sempre mais culpado do que quem aceita. Mas esse ano é muito difícil você tirar isso da conta dos clubes, porque eles tiveram a oportunidade, né? Não só esse ano, mas nos últimos 2 anos, claramente eles estavam se organizando para criar uma liga e simplesmente não conseguiram, né? Foi impossível, não deu para os clubes sentarem juntos e formarem uma entidade de organização para administrar o futebol brasileiro, para administrar o Campeonato Brasileiro. Eles não conseguiram, eles foram mal sucedidos nisso. E aí, você vai falar, bom, então é isso aí, né, gente? Então deixa lá com a CBF, que vai colocar agora, no ano que vem,
vai ter data FIFA, aí 2 dias depois Campeonato Brasileiro, 3 dias depois estreia do Mundial de Clubes. Os times brasileiros não vão estar tão cansados. Eles não vão ter jogado 79 vezes que nem o Botafogo, contra 75, contra 49 do Pachuca. Contra 49 do Pachuca. O Pachuca jogou 2/3 que o Botafogo. E poderia até ser uma vantagem no que vem, né? Porque você vai pegar os europeus no fim de temporada. Os europeus vão ter jogado 60 vezes. Só que eu imagino que entre as rodadas do Campeonato Brasileiro, o Estadual, Copa do Brasil, Libertadores, os clubes brasileiros também vão chegar, talvez não com 60, mas com 45, 50 jogos. Então também não vai ser uma vantagem, né, para o Mundial do ano que vem. E sei que já foi falado, mas bater na tecla de novo. O futebol brasileiro ganha a Libertadores desde 2019. Se o Brasil ganhar a Libertadores ano que vem, não dá para a CBF dizer: bom, mas como é que eu ia saber que o brasileiro ia ser campeão da Libertadores? Dá para saber. E aí ele vai ter que disputar esse torneio intercontinental no fim do ano entre 6 rodadas do Campeonato Brasileiro, que ainda estão rolando. E aí? E se também, outra coisa que não é fora do... tiver na parte de baixo da tabela, que nem os últimos 3 finalistas da Libertadores tiveram esse ano. O cara vai ter que escolher, falar, bom, eu vou botar o Sub-20 aqui para lutar contra o rebaixamento e eu vou lá pro Mundial. Ou se estiver brigando pelo título, como aconteceu esse ano, é absolutamente impossível. Eu já tenho uma ideia, viu, Bons? Eu já tenho uma ideia disso, só pra dizer, Mundial, tem jogo do Campeonato Brasileiro 3 dias antes da estreia de Botafogo e Palmeiras no Mundial 2025 do meio do ano. No final do ano, a minha sugestão, sinceramente, tá? Não é desprezando, assim como a mim, eu gosto muito mais do Mundial do que a FIFA. Eu sempre gostei do Mundial, mesmo sendo problemático, eu sempre achei importante ter. Mas, diante da situação que os clubes são incompetentes para montar um calendário novo e a CBF não tá nem aí para isso, a minha sugestão é o time que ganhar o brasileiro, se ainda tiver interesse no brasileiro, por qualquer motivo, brigar contra o rebaixamento ou tá brigando pelo título, manda o Sub-20 pro Mundial. É mais importante o brasileiro, ou não cair, ou brigar pelo título, é mais importante do que ficar lá brigando no Mundial por umas migalhas estúpidas dessas. Então, assim, se não tem como... O ideal seria jogar o melhor possível. Mas dentro da situação atual, eu não consigo condenar o Botafogo por colocar reservas e não vou condenar se um time, digamos, se o Flamengo estiver disputando ano que vem, brigando pelo título brasileiro, tiver ganhado a Libertadores, tem que mandar o Sub-20 pro Mundial e dane-se. É isso. Sim. Vamos falar de Champions League, senhores e senhoras, amigos e amigas que fazem companhia pra gente neste podcast. O meu xará Leandro Stein vai falar comigo sobre o que a gente tem depois de 6 rodadas, faltam 2, são 8, mudou, em outros tempos a gente teria terminado a primeira fase, a gente se acostumou a terminar a primeira fase, fazer o ano novo e lá perto do carnaval assistir as oitavas de final. Não é mais assim que vai acontecer. São 36 times, mas a briga está entre 26, classificam 24. A gente só vai ter provavelmente 2 novidades aí sobre times que vão ficar eliminados. Os outros 10 a gente meio que dificilmente alguma coisa vai acontecer. Um desses 2 times que pode ficar de fora é o Paris Saint-Germain, que está brigando lá embaixo nessa lista dos 24, vai enfrentar o Manchester City e o Stuttgart, ou seja, não tem tabela simples, e pode ser um fiel da balança. Que tal para você esses locais de briga, né? A briga para estar entre os 8, a briga para estar entre os 24, que balanço você faz desse momento da Champions, Stein? Bom, é uma pausa importante, né? Ter esse respiro que antes não existia. Antes, nesse momento de dezembro, a gente tinha terminado a fase de grupos e já estava começando a pensar em sorteio, estava pensando nos confrontos de mata-mata. A realidade mudou completamente e essa temporada, como a gente vem discutindo ao longo do podcast, a gente vai sentindo como está sendo esse novo formato da Champions, né? Eu até acho que eu tenho uma visão mais boazinha com essa nova Champions do que outras pessoas aqui do podcast. Eu tenho gostado dos jogos, embora eu entenda que não exista um senso de urgência e não tenha necessariamente um peso dos confrontos diretos em ida e volta que existia no formato anterior da fase de grupos, né? Essa fase de liga ela é bem mais aberta nesse sentido, mas, por exemplo, essa rodada a gente teve alguns jogos ótimos, né? Bastante abertos e tudo isso, mas não necessariamente
com um senso de vida ou morte. E pensando que são 8 rodadas, a gente chegou em 6, e aí 10 times estão praticamente eliminados, né? A não ser que aconteça uma grande reviravolta, mas do Shakhtar para baixo, que é o 27º, os times estão com 4 pontos ou menos, né? Já tem os que estão zerados, estão oficialmente eliminados, Leipzig, Slovan Bratislava e Young Boys estão eliminados, mas os outros dependem de um milagre. Eu acho que é um anticlímax a gente ter tão poucos times brigando de fato pela classificação, né? E aí imagino que o fiel da balança vai ser o PSG, que nesse momento se encontra fora da zona de classificação, porque vai ter esses 2 confrontos diretos contra times que estão brigando, né? O Manchester City e o Stuttgart, embora Stuttgart e Manchester City tenham jogos mais acessíveis que podem muito bem somar 3 pontos, né? O Manchester City pega o Clube Brugge e o Stuttgart pega o Slovan Bratislava. Então são times que podem bagunçar e quem acabe de fora sejam equipes mais esperadas nesse sentido, né? Um Dinamo de Zagreb ou às vezes um Celtic. Então não é que temos tantas surpresas assim. A briga maior nesse momento é para ver quem vai entrar no G8, né? E aí existe um equilíbrio grande, porque o Liverpool é quem já disparou, quem está mais tranquilo na tabela. O Barcelona deu um passo à frente nessa rodada, mas de resto tem uma zona muito bagunçada ali de muitos times entre 13 e 10 pontos, né? A diferença é o que compreende ali do terceiro colocado até o 19º colocado, tem toda essa bagunça. Então teremos um pouco essa expectativa sobre o que vai ser o calendário cheio para o ano que vem, que pode ser importante, né? Pensando que a Champions também vai se comprimir um pouco mais e vai ter jogos a mais de mata-matas, mas é aquilo, essa fase de liga é boa para se encontrar, é boa para testar o time, mas o sorteio dos mata-matas vão ser bastante definitivos como sempre, né? Até pelo risco de confrontos de times grandes logo cedo, vai acabar um pouco na loteria e aí a gente vai sentir o efeito de fato que essa fase de liga vai ter, se vai ser só um período para grandes jogos, mas não necessariamente para decisão, ou se vai ter de fato uma influência muito grande sobre cansaço e sobre os cruzamentos dos times. Sobre o cansaço eu acredito, sobre os cruzamentos dos times imagino que tem uma dose grande de aleatoriedade, até por aquilo que a gente está vendo nessa primeira edição, né? Times como, por exemplo, o Brest ou o Lille, que não são necessariamente os mais temíveis para um confronto de mata-mata em ida e volta em 180 minutos, estão ficando à frente e podem ser uma benesse mesmo com boas colocações, e times que estão bem mais abaixo, se pegá-los não vai ser tanto problema. Então a gente vai acabar sentindo isso, mas uma rodada boa, assim, se a gente pensar no que foi Dortmund e Barcelona, Atalanta e Real Madrid, enfim, Leverkusen e Inter, acho que tem bastante coisa para discutir da rodada também, que foi divertida de se assistir. Eu não vou reclamar da Champions hoje, vou tirar uma folga. Inclusive porque realmente Dortmund e Barcelona foi um jogaço, eu adorei acompanhar. Acho que agora dá dando para visualizar melhor como é que tá a competição, né? Depois de 6 rodadas, onde é que estão as brigas. A gente vai ter um City PSG que vai ter um peso gigantesco, né? Vai ser um jogo de vida ou morte praticamente nessa Champions League. Um pouquinho menos de vida ou morte para o City do que para o PSG, mas ainda assim é um jogo de bastante peso. Essa briga pelo G8, acho que é muito importante você olhar para as tabelas, né? Porque tem essa história legal, tipo do Brest e do Lille, em 7º e 8º, mas o Brest ainda pega o Real Madrid. E o Lille, o Liverpool. Pega o Liverpool. Mas assim, também é um Liverpool que já está em primeiro lugar, né? Quase garantido. Curiosamente então, não está classificado, né? O Liverpool, mesmo com uma campanha perfeita, não está matematicamente classificado para as oitavas de final, né? Pode ser que role uma... Vai ser engraçado, né? Mas pode acontecer. Mas então é possível, até provável, que tanto o Lille quanto o Brest derrubem pontos, né? E aí, para não pegar a tabela de todos os times que estão atrás, o Bayern, por exemplo, pega o Feyenoord e o Slovan Bratislava. Então tem 6 pontos aí que não são muito difíceis. E o Dortmund pega o Bolonha, que tá lá embaixo, né? É o clube só com 2 pontos, e o Slovan Bratislava. Então também é possível que
essa é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar mesmo, né? Que é entender que às vezes você vai ter clubes que vão disparar e depois, porque pegaram uma tabela mais fácil no começo, depois a tabela vai ficando mais difícil, e outros clubes ao contrário, né? Que começaram com uma tabela difícil e no fim vão conseguir somar mais pontos. Parece que esse vai ser o caso dessas duas vagas do G8. É só uma correção, o Dortmund pega o Shakhtar na rodada final. Perfeito. Eu faço a lembrança para os senhores que o podcast Meio Campo tem o apoio da KTO. KTO.com endereço, com o cupom MCampo você tem 20% de free bet se estiver fazendo o seu primeiro depósito. A KTO apoia a comunicação independente da Central 3, apoia o Meio Campo, então a gente sugere que você faça apostas esportivas na KTO, se for fazer. E se for fazer, faça com responsabilidade, não aposte aquilo que você não pode perder e só aposte se você não estiver em um momento, enfim, se você está embriagado, por exemplo, deixa para lá. Se você está distraído, fazendo outras coisas, se você está ocupado, se você está muito nervoso, ansioso, deixa para lá. Aposta esportiva tem que ser uma coisa segura e divertida. Se não for para ser nem seguro nem divertido, a gente não indica. E a gente está aqui para dar dicas também. Felipe Lobo e Bruno Bonsante olham o site da KTO toda sexta-feira e trazem para vocês uma, duas, talvez até 3 dicas para você tentar se dar bem. Quem começa? Lazio Inter pela Série A. É um jogo que eu achei, cara, assim, interessante, o under 2,5. São 2 times fortes, sólidos, equilibrados, que estão em boa fase. Entre as duas, né, entre o over e o under é melhor a 1,85. E City United é exatamente o contrário, né? Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer nesse jogo. Pode acontecer qualquer coisa. E são 2 times que têm muita qualidade na frente, mas são extremamente instáveis, né? Então, se eu tiver que fazer algum prognóstico para esse jogo, eu diria que vai ser meio que um festival de gols. E aí o over 3,5 a 2,12 parece uma cotação legal. E tem Liverpool e Fulham em Anfield, o Liverpool em ótima fase. E os números do Salah em Anfield são absolutamente assustadores. Ele basicamente faz gol ou dá assistência todas as vezes que ele entra em campo em casa pela Premier League. E tá pagando 1,85 pro gol do Salah. E ele tá em conversas para renovar contrato também, né? Ofereceram contrato para ele, pro Van Dijk e pro Arnold. Então, também tem isso. Descobriram que ele tava acabando o contrato? Descobriram, isso. Alguém avisou lá. Alguém ligou. Eu liguei, eu vou admitir, eu vou reconhecer. Eu liguei, peguei o telefone e falei, gente, vamos? 1,85 pro gol do Salah, acho que é uma boa cotação. Bom, eu também peguei Lazio Inter com mais de 2 gols e meio, 1,94 a cotação para mais de 2 gols e meio. Tudo que eu tô no campeonato italiano especificamente, todas as minhas apostas de mais over ou under 2,5, né, estão dando errado. Então, se você quiser ler como mais de 2,5 vai dar menos de 2,5 também serve, né? Manchester City e Manchester United. Uma hora o Manchester City vai ganhar, gente. E o Manchester United é um excelente candidato para fornecer essa vitória ao Manchester City, porque, né, virou um freguês nesses últimos anos de uma maneira monstruosa. Tá pagando 1,60. Uma vitória do Manchester City em casa na Premier League pagar 1,60, só nesse momento mesmo que acontece. Leipzig e Eintracht Frankfurt. Olha, é um dos melhores confrontos do fim de semana da Bundesliga, porque, né, é o segundo contra o quarto. Mas o Frankfurt está muito bem, viu? E o Leipzig vem mal na Champions League, não vem tão bem na Champions League. E a vitória do Frankfurt está pagando 3,25. Eu achei muito alto para um time que está embalado e está jogando bem. Então a vitória do Frankfurt eu acho atraente, ainda que seja um confronto bem equilibrado. O Leipzig é um ótimo time. Mas o Frankfurt vem em ótima fase, com ótimos jogadores, 3,25 a cotação. KTO.com, um beijo, um abraço para todo o time da KTO. Só aposte para se divertir, leve isso a sério, porque a gente está aqui para te sugerir algo legal, não algo ruim. KTO.com. Matias Pinto, a gente vai falar daqui a pouco, passar a régua nos campeonatos europeus, né? A gente já falou de Champions League, mas a Liga Europa, a Conference League também traz
Também são competições que trazem boas pautas aqui pra gente, mas eu quero te ouvir sobre o Central Córdoba, campeão da Copa da Argentina, andou batendo na trave nos últimos anos. Eu não sei se isso é reflexo de uma AFA que com muitos erros acaba acertando, porque é aquilo, né? A Conmebol, ela, quando incha a Libertadores e coloca muitos times brasileiros, por exemplo, na Libertadores, isso é um equívoco. Isso é para você não perder o Corinthians, não perder o Flamengo, não perder o Palmeiras, mas acaba trazendo coisas legais, acaba sendo um acerto dentro do erro, porque você dá a oportunidade de times que ficarem em 11º, tipo o América Mineiro, nunca tinha jogado uma Libertadores, mas jogou, não se classificou lá em cima, mas jogou. E de repente um campeonato com 30 times, inchado, tá adoecido o futebol argentino, mas alguns clubes conseguem, né? O futebol argentino faz isso muito porque está conseguindo capitalizar politicamente no interior, mas os times do interior da Argentina estão conseguindo aqui e ali capitalizar também em cima disso. Talvez não seja essa a explicação, mas o fato é que o Central Córdoba andou batendo na trave e agora não bateu na trave, entrou na rede. É campeão, é um projeto que não é um acidente total, porque, né, construiu isso aos pouquinhos, ganhou do Vélez Sarsfield na decisão da Copa da Argentina por 1-0, é conhecido como o Ferroviário, né, o quadro ferroviário. E qual é o tamanho? Qual é o tamanho dessa conquista? Qual é o tamanho de um time que nunca tinha não é sempre que a gente vê no futebol de tantos anos como o futebol da Argentina uma equipe ganhar a sua primeira estrela, né? E o Central Córdoba acaba de conseguir a sua primeira estrela. Pois é, né? É uma campanha surpreendente, né, do clube de Santiago del Estero, né, para evitar justamente aí a confusão. Não é um clube da província de Córdoba, é de Santiago del Estero, que fica logo ao norte de Córdoba e leva esse nome por conta da linha ferroviária que passava pela província cordobesa, né? Tem um homônimo em Rosário, que inclusive é mais conhecido até nacionalmente na Argentina do que o santiaguenho, né? Até porque cabe lembrar, né, que os clubes filiados diretamente à AFA são da região metropolitana de Buenos Aires, da cidade de Rosário e da cidade de Santa Fé. Os demais clubes, eles são filiados a uma liga provincial que daí é filiada à AFA, né? Então são chamados clubes indiretamente filiados à AFA, e com essa conquista o Central Córdoba se torna o 4º clube filiado indiretamente à AFA a disputar a Libertadores, né? Atrás do Tajeres, Atlético Tucumã e Godoy Cruz, né? Mas mostra esse momento interessante, né, do futebol argentino, que está se interiorizando cada vez mais. Cabe lembrar que no campeonato argentino nunca tivemos um campeão de fora dos clubes diretamente filiados à AFA, né? O Tajeres pode conseguir esse feito nesse final de semana, né? Cabe lembrar que ele está empatado em pontos com o Vélez Sarsfield, está atrás do saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate. E o Huracan ainda tem chance de título, está 2 pontos atrás tanto do Vélez quanto do Tajeres, mas tem um confronto direto com o Vélez, e se ganhar do Vélez e o Tajeres empatar com o Nils, o Huracan é campeão, mas o Tajeres pode ser campeão com uma vitória simples, desde que o Vélez não vença, né? Então tem essa combinação de resultados que pode dar um título a um clube não filiado diretamente à AFA. Esses clubes que até 1967 não disputavam o campeonato argentino, que era restrito justamente aos clubes de Buenos Aires, Rosário e Santa Fé. Mas a campanha do Central Córdoba é muito interessante, porque no caminho eliminou diversos clubes que já haviam sido campeões argentinos, né? Começa na primeira fase batendo o Quilmes, depois passa pelo Estudiantes de La Plata, que seria o campeão, né, da Copa da Liga no primeiro semestre. Depois, no empate sem gols contra o Newell's Old Boys, vence nas penalidades. Depois passa pelo Temperley, que foi o único clube não campeão argentino que o Central Córdoba venceu nessa campanha. Na semifinal bate o Huracan, e agora na final o Vélez, né, que amarga o seu segundo vice-campeonato neste ano de 2024, porque havia perdido a final da Copa da Liga justamente para o Estudiantes, e pode ser vice de novo no domingo, né? Amargar aí 3 vices, V de vice, o Vélez, que não conquista um título desde de 2013, né? Tá aí 11 anos na fila, inclusive
depois da conquista do Central Córdoba, houve uma briga entre familiares de jogadores com torcedores, que depois os jogadores foram para cima também dos torcedores, enfim, um clima muito bom, né, para disputar esse título no domingo, né, uma coisa que até o presidente acabou apanhando, enfim, um momento muito conturbado do Vélez, mas não apaga, né, os méritos do Central Córdoba. E que tem outra curiosidade, né? O Ivan Pijud, que no começo do ano estava no Racing e disputou a Sul-Americana, ele não entrou em campo, né, nessa quarta-feira, mas foi campeão tanto da Sul-Americana quanto da Copa Argentina por 2 clubes diferentes, porque participou efetivamente da campanha da Academia, que seria campeã da Sul-Americana depois, né? Mas fica o destaque também para o golaço, né, do Matias Godoy, que para mim foi proposital, viu? Muita gente falando, né, que ele tentou cruzar, mas se você observa o replay, convido os espectadores e ouvintes a verem esse golaço, ele levanta a cabeça e olha conscientemente para o goleiro adiantado e acerta um chute muito feliz, né, que acaba sendo o gol da conquista, né, foi 1-0 apenas, né, para o Central Córdoba, e que consegue essa conquista muito importante. E outro destaque, né, do elenco, na verdade não do elenco, né, do time, podemos dizer assim, é o Omar de Felipe, né, um treinador muito querido na Argentina, porque ele é um veterano das Malvinas, né, então tem essa questão simbólica também, mas ele é um tipo também muito querido, é um cara muito simpático, é uma pessoa muito bem recebida, né, em todos os clubes que ele passou. Acho que o maior destaque dele foi pelo Independiente, né, recentemente, foi o clube maior que ele treinou na sua carreira, mas ele que foi ex-jogador, combatente das Malvinas e agora treinador, né, também teve um papel no Emelec, acabou sendo campeão equatoriano em 2015 e além, né, do Independiente, passou pelo próprio Vélez, pelo News Old Boys e Atlético Tucumã, né, entre clubes que estão mais frequentemente na primeira divisão argentina. Mas é isso, teremos mais um estreante na Libertadores do ano que vem. E tem uma questão política aí por trás também, porque um dos homens fortes da gestão Tiquitapia é o Pablo Tovinho, que é um empresário com vínculos, ele é de Rosário originalmente, mas tem vínculos com a província de Santiago del Estero, e por conta disso os clubes santiagueños têm subido, né, divisões, e daí tem uma polêmica em relação a arbitragens, enfim, mas inclusive o pessoal do Vélez reclamou de um pênalti, de uma possível expulsão, né, durante o jogo, que não foram arbitradas, mas tem esse bastidor forte aí, né, dos clubes santiagueños atualmente na AFA, e que anunciou para o ano que vem o fim da Liga, né? Teremos 2 Copas da Liga no primeiro e no segundo semestre, além da Copa Argentina. Então essa é uma resolução de agora a pouco, né, do futebol argentino, que vai abolir a Liga. E daria inveja para o futebol brasileiro dos anos 70 e 80 com seu formulismo, né? É um formulismo danado. E acaba fazendo. E assim, o futebol argentino é muito forte, né? Sobrevive a realmente muitas chuvas e trovoadas. É mais ou menos como o brasileiro, né? O nosso futebol sobreviver a tanto cartola e tanta cartolada, né? E tanta politicada, né? Porque o futebol argentino, com uma primeira divisão de 30 times, do jeito que está, e ainda consegue ter uma segunda divisão ótima em termos de pertencimento, força de arquibancada, comoção popular, transmissão, as pessoas, envolvimento público. E aí, isso eu vi ao vivo, né? Estive na Argentina recentemente, vi a última rodada da segunda divisão lá. É só um país muito forte para conseguir sobreviver a tudo isso, futebolisticamente. Aliás, a Argentina é um país muito forte economicamente também, porque para não cair de vez, para não colapsar com tanta bosta que é feita lá dentro. Nós somos, né, Matias? Nós sul-americanos, nós latino-americanos, a gente tem que ser muito forte, porque é de golpe em golpe que a gente vai vivendo. Que bom, inclusive, que o presidente da República saiu de uma cirurgia hoje, sexta-feira de manhã, e tá tudo bem.
Europa League, Conference League, que tal? O que a gente tem de mais importante para falar sobre? Na Europa League, por exemplo, a gente tem um G8 com nomes bem tradicionais, né? É o caso do Bilbao, é o caso da Lazio. Como vocês estão vendo essa fase final? Vamos falar um pouquinho de Europa League, Stein? Bom, é um pouco difícil de acompanhar, né, a Europa League e a Conference nesse novo formato. É mais difícil de se organizar e até a gente pode discutir a questão da transmissão no Brasil, né, que são poucos jogos que estão sendo transmitidos ao vivo, por exemplo, pela Cazé TV às quintas-feiras, então também tem um pouco essa questão de dificuldade, né. Ontem, por exemplo, passaram só os jogos dos ingleses, né? Passou Chelsea, Manchester United, Tottenham, tinha passado na quarta-feira o Atlético Bilbao e Fenerbahçe, que foi um jogo muito bom, mas está assim, com essa mudança, com mudança ampla de cenário, né? Até para acompanhar o torneio, está um pouquinho mais distante, mas eu estou achando interessante, assim, se a gente olhar na tabela, é isso que você falou, né? A quantidade de clubes tradicionais, por exemplo, no G8 da Liga Europa não se difere tanto assim da Champions, né? Eu fiquei até comparando um pouco, porque aí você olha, tem Lazio e Atlético Bilbao já encaminhados, mas tem o Anderlecht que está renascendo, que está sendo bastante interessante nessa campanha, Lyon, Frankfurt, Galatasaray, Manchester United, Rangers, e tem uma nova cara, uma cara um pouco distinta nessa Liga Europa, porque nas últimas temporadas, desde a criação da Conference, o que a gente viu na Liga Europa muito era os clubes das grandes ligas prevalecerem, né? Porque a Liga Europa ficou mais voltada exatamente para esses times das grandes ligas ali, quinto, sexto, sétimo colocado, eles acabaram dominando a fase de grupos e aí times de ligas secundárias. Dessa vez, tem um destaque para times de ligas secundárias que têm feito um bom papel e que não se esperava tanto, né? Até por uma diferença econômica atual. Falei do Anderlecht, por exemplo, que está sendo a grande surpresa, por exemplo, só está 2 pontos atrás dos líderes e ainda invicto, mas o Rangers também tem feito uma campanha acima das expectativas, o FCSB, né, o atual Steaua Bucareste, tem feito uma campanha muito boa também, já está encaminhando a classificação, e diferentemente da Champions, existe uma sensação de que as rodadas finais elas podem ter mais reviravoltas, né? Especialmente se a gente olha o equilíbrio de quem está fora da zona de classificação. Por exemplo, até o 31º são 3 pontos de diferença em relação ao 24º, então com 6 pontos em disputa existe, mais palpável assim, essa reviravolta, né? E aí você olha também o peso desses times que estão de fora, você tem um Braga, você tem um Hoffenheim, um Besiktas, um Malmo, então são clubes com recursos, né? São clubes com história continental, são clubes com bagagem nas competições continentais, mesmo em fase de grupos de Champions recentes, e que pode ter essa reviravolta, né? Como a gente falou no caso da Champions, tem toda a dependência em relação à tabela, tem toda a dependência em relação a como é que vai se configurar esse senso de urgência, mas é bastante interessante. E no caso da Conference, tem um time que está sobrando muito e que não é nenhuma novidade, que é o Chelsea, que está com 15 pontos, e o Chelsea tem escalado, né, até um time B na Conference, é um time diferente, totalmente diferente do que a gente está vendo jogar na Premier League. No geral, os times de ligas maiores estão se dando bem. O Vitória de Guimarães tem feito uma temporada muito boa no cenário continental, está invicto ainda, e a Fiorentina é um time que a gente vê na Série A a força, né? E nessa rodada, por exemplo, enfiou 7-0 no Lask Linz, da Áustria, mas a Conference tem essa questão da pluralidade que é bastante interessante também, né? Se a gente for olhar dos 24 times na zona de classificação atual, são 20 países diferentes, e aí o destaque acaba sendo o Chipre, né? O Chipre tem 3 times com possibilidade de classificar. Obviamente, a Conference é mais voltada exatamente a essas ligas secundárias, né? Os times das grandes ligas só contam no máximo com um representante, mas você tem essa abertura, né? Você tem essa surpresa, e aí você olha nos times na zona de classificação, tem, por exemplo, a Irlanda já se encaminhada já para os mata-matas, né? A classificação do Shamrock Rovers está assegurada, ainda
a ver em qual fase. Você tem times da Islândia na zona de classificação, time da Bósnia na zona de classificação. E uma coisa que me gera expectativas especiais em relação à Liga Europa e à Conference é que, desde que a Conference surgiu e a Liga Europa também, desde os tempos que era a Copa da UEFA ainda, nos mata-matas, né, você acabava absorvendo clubes da liga acima. Então, na Conference, você tinha nos mata-matas os terceiros colocados dos grupos da Liga Europa, e na Liga Europa você tinha os terceiros colocados dos grupos da Champions. Isso não existe mais. E isso é uma mudança que eu acho que tende a deixar as competições até mais interessantes em relação a esses times de médio escalão que disputam a Liga Europa e a esses times totalmente alternativos da Conference. E você pode abrir o escopo para mais histórias ainda, né? A Conference, é difícil você, talvez, pensar num campeão muito alheio a Chelsea e a Fiorentina como principal desafiante, porque os dois estão num nível bastante acima dos demais. Mas, por exemplo, se você vê um time aleatório nas semifinais dessa vez, não vai ser nenhuma surpresa, porque existe essa abertura. E a própria Liga Europa, né? A Liga Europa, eu penso que nas últimas 3 temporadas, os times que disputavam a fase de grupos da Liga Europa já estavam fortalecidos, porque o nível da competição aumentou e isso ajudou até eles baterem de frente nos mata-matas com os times da Champions. Mas agora, os que estão na fase de ligas vão ser... O campeão vai necessariamente sair daí, né? Não vai ter um Sevilha repescado em terceiro que vai aparecer do nada e dominar a Liga Europa. Então, é interessante para a gente ver o desempenho desses clubes, ver essa configuração dos mata-matas e ver torneios que se centram em si, né? Isso é importante. Eu não confesso que entendi o mecanismo de se repescar os clubes da liga acima nessas fases mais agudas, mas sempre achei ruim, porque você oferece um atalho para quem não necessariamente vinha fazendo um trabalho competente. Esse foco total nas competições, eu acho que tende a valorizá-las. E teve um confronto interessante na Europa League, né? 2 clubes que estão ali brigando, né, para entrar entre os 8 melhores, né? O Rangers e o Tottenham, e que teve alguns confrontos em Glasgow, né? Porque daí é uma rivalidade cruzada, né? Já que o Rangers tem uma afinidade com o Chelsea, enquanto que o Tottenham com o Aberdeen, né? Por questões políticas, enfim, tudo. Então foi um jogo bastante disputado. O Rangers foi melhor, né, durante o jogo, mas o Tottenham conseguiu o empate no final. Mas eles estão com uma campanha muito parecida, né, com 11 pontos. O Rangers tem um saldo levemente melhor, né, com mais 6, enquanto que o Tottenham está com mais 4. Né? Então, nesse momento, o Rangers estaria classificado diretamente para as oitavas de final. A gente tem 53 minutos de conversa, mais ou menos isso, né, Leandro Stein? Porque a gente já percebeu que o StreamYard, a ferramenta que a gente usa aqui, dá uma roubada nos minutos, a gente fica meio perdido aqui. Eu tenho que ligar o cronômetro no celular aqui. Aliás, eu fiquei sabendo essa semana que existe um serviço, viu, Bruno Bonsante, você que gosta de dar aquela cochiladinha, você toca o despertador, você dá aquela apertada no despertador assim e dorme mais 15. Tem um trabalho, uma profissão que tem nome, inclusive, que é acordador de pessoas. Tem um nome em inglês, naturalmente, não é um nome em português, né? É acordador de pessoas. Você contrata a pessoa para ela te telefonar na hora que você tem que acordar. É o fim da picada, né? É o fim da picada, o mas meu existe. celular faz isso sozinho, né? Assim, existe despertador já, né? Sei lá. Estranho. Exato. Acho que as pessoas têm. As pessoas, suponho eu, né? Elas não respeitam o despertador do celular. Sim. Mas se a pessoa telefona, aí não vou desligar na cara do cara, né? Tem um episódio do Seinfeld sobre isso. É muito curioso. A ligação é mais eficiente, realmente, mas acho que é um pouco demais. Senhores, a Europa sorteou os grupos para as eliminatórias da Copa do Mundo de 26. São 12 grupos, eu não vou falar todos aqui, não vou citar todos os times que participam. Eu citei no começo deste podcast Israel, que está de fora, né? Israel que está dentro. A Rússia, por exemplo, está fora. E a UEFA deve explicações.
A ONU também deve, então a primeira ONU fala alguma coisa, depois a UEFA fala, né? Mas o fato é que a gente ainda não tem grupos totalmente decididos, porque os cabeças de chave, times grandes que estão disputando ainda Liga das Nações, né? Por exemplo, França e Croácia, o vencedor vai para um grupo, o perdedor vai para o outro. Espanha e Holanda, o vencedor vai para um grupo, o perdedor vai para o outro. A gente tem algumas indefinições, mas a gente tem várias definições. E aí eu quero ouvir vocês sobre quais são as definições que, na opinião de vocês, mais vai ter impacto na hora da gente ligar a TV. Ou seja, tipo, sujou para a Escócia, por exemplo, essa é uma opinião minha, né? A Escócia com Grécia, Portugal ou Dinamarca, talvez tenha sujado para a Escócia. Ao mesmo tempo, a gente tem algumas questões que não são propriamente esportivas de vaga para a Copa, mas de situação geopolítica, ou seja, rivais muito problemáticos que vão se enfrentar. É o caso de Sérvia e Albânia, por exemplo, né? Lembrando que tem 5 jogos, tem 5 confrontos que a UEFA já evita, né, antes mesmo do sorteio, né? O mais surpreendente para mim é Espanha e Gibraltar, assim, porque não é uma questão tão latente quanto os outros, né? Que daí tem Azerbaijão e Armênia, Bielorrússia e Ucrânia e Kosovo, tanto com a Sérvia quanto com a Bósnia, né? Então são esses 5 confrontos que a UEFA evita, mas tivemos aí esse Sérvia e Albânia mais uma vez, né? No caso de Sérvia e Albânia, eu estou bem curioso por conta, enfim, da questão do drone, né? O drone que ficou tão famoso e é bem, assim, bem louca a história do cara que foi o piloto do drone. Eu até li um livro recentemente que tem um capítulo dedicado a isso, e aí conta a história dele, como ele foi, assim, ganhou um status de celebridade na Albânia e passou a ser perseguido também, chegou a ser preso e ele foi preso na Croácia e existia o medo que ele fosse extraditado para a Sérvia. Uma história bem maluca, assim, bastante interessante, né? Ele vivia na Itália, depois voltou para a Itália. É um jogo que gera muita curiosidade, mas rapidamente desses grupos todos, me tem interesse especial, que é o grupo H, porque a Áustria é a cabeça de chave e a principal concorrente é a Romênia. Então, estou na expectativa de que alguma dessas duas seleções volte à Copa do Mundo. As duas não disputam a Copa do Mundo desde 98, né? Existe até uma situação curiosa que várias seleções europeias que disputaram a Copa de 98 não voltaram depois para a Copa do Mundo, né? O amigo Emanuel do Vale chegou a fazer um texto no antigo site lembrando dessas histórias, mas aparentemente o caminho está aberto aí para a Áustria ou Romênia aproveitarem essa brecha, né? Não perde o raciocínio, mas eu preciso dizer que uma Copa nos Estados Unidos, por mais que eu goste dessa seleção austríaca, uma Copa nos Estados Unidos com a Romênia é um pouquinho mais legal, porque quem viu Raj em 94 vai gostar de ver alguma coisa em 2020. Fora que a Áustria vai justificar o grupo de WhatsApp do golpe, né? Eles talvez tenham errado por 4 anos. Tomara que não tenham errado por 4 anos. Mas enfim. E acho que foi legal. Acho que a decisão da UEFA, né, de manter os grupos competitivos diante do aumento de vagas foi interessante, né? Ao contrário do que certas confederações fizeram. E acho que até fica um pouco mais até perigoso, né? Porque tem grupo de 4, que só o primeiro que vai imediatamente. Né? Lembra 94, né? Em certo sentido, né? A gente pode ter aí uma França caindo para a Bulgária, por exemplo. Às vezes tem uma data FIFA ruim. Não, só que no caso da UEFA aumentou muito pouco o número de vagas. Aumentou né? Então é mais fácil, né? No caso deles. Às vezes você tem uma data FIFA ruim, você perde, empata um jogo ali contra em outubro, que o seu principal jogador tá machucado, sei lá, e vai ter que passar pela repescagem, né? Acho que tem menos, né, o confronto, grupos que tinha Espanha e Itália no mesmo grupo e tal, mas acho que vai ficar pelo menos tão interessante, o que é uma raridade quando as galera começam a mudar as coisas. Eu prometi que eu nem ia, né? Mas enfim, eu menti, desculpa. A única vantagem mesmo do aumento da Copa foi a UEFA ter proporcionalmente, né, reduzido, aumentou o número de vagas, mas muito pouco, né, em comparação à África e outros lugares, a Ásia. Então, a fórmula da UEFA não ficou
tão ruim, né? Embora as eliminatórias da UEFA, vamos combinar, poderia nem existir, usa só a Liga das Nações, enfim, ou não tem mais Liga das Nações, enfim, então tá um pouco repetitivo, né? Parece que a gente tá vendo sempre a mesma coisa, mas fica perigoso mesmo, porque é isso, a Inglaterra que tá num grupo que teoricamente ela é muito forte, mas um tropecinho contra a Sérvia em casa, que nem aconteceu agora contra a Grécia na Liga das Nações, a coisa pode degringolar, né? É sempre um risco. Ficaremos atentos. Quero mandar um beijo pro Felipe Portes e também pro Ricardo Alves, dois Ricardo novos membros Alves do canal. É amigo da minha mãe, inclusive. Ah, que legal. Então, um quebra-costela, né? Sim. Porque o Matias chama um abraço de quebra-costela. Não, mas Matias daí tem algumas coisas pra família do meu pai. Então, é mais ou menos como o americano, que centímetros, a gente usa centímetro, eles usam outra coisa. A gente usa quilos, eles usam outra coisa. O Matias tem as suas palavras, tem o seu glossário sudaca, barra familiar, entre outras coisas, tem isso. Abraço pro Matias, quebra-costela. Zé Pereira, inclusive, fala aqui pro Matias, não deixa o basquete do São Paulo acabar. O que o Matias pode fazer, né, Zé? Só protestar, Matias... mas estamos lá. Estamos no ginásio do Morumbi. Exatamente. Quase sempre. Exatamente. Como o Matias, inclusive, escreveu essa semana, o Matias não é do pugilato, o Matias não é um pugilista, embora algumas pessoas mereçam. Tendo ou não nome real. Né, húngaro? Fabito Moino, um abraço. Rames Siqueira, que é Rames ou Reimes, hein? Boa tarde, amigos. Hoje consegui entrar ao vivo e gostaria de parabenizá-los pelo trabalho. É a gente que te agradece. Ele acompanha há tempos. O Daniel Cohen está aqui. Bom final de semana pra gente. Para você também. Matheus Vieira, Gabriel Góes, Felipe Melo da Silva, direto de Tubarão, Santa Catarina. João Paulo Borgonov, sempre presente. O meu menino maluquinho preferido. Jonathan Pereira, Renan Silva. Valeu demais, gente. Estamos terminando o episódio de hoje. Faça um girão? Faça um girão. Hoje eu tô bonzinho. Hoje eu não tô loucão com o relógio, não. Beijo, Felipe Lobo. Tchau, tchau. Um beijo, só para deixar aqui o convite para... Hoje eu publiquei lá no Próxima Fase a história do Super Nintendo. Foi um videogame que eu tive, sei que muita gente da nossa idade, né, perto dos 40 teve. Então eu contei lá muita história legal, desde lá como ele surgiu lá fora e até aqui no Brasil, detalhes do Brasil, de quem representou aqui, as brigas e tudo mais. Então tem muita coisa legal, além de uma lista lá de vários jogos legais também. Entre eles, um que tá aqui nos meus quadrinhos, que é o International Superstar Soccer, ó, tá aqui atrás, ó. É um dos jogos mais marcantes do Super Nintendo. Então é uma história bem legal. Eu convido você a pegar um suco, um café, porque é um vídeo de 40 minutos, assim. Ficou grande, deu trabalho, então prestigiem, chame a família, assista que nem uma série, porque deu trabalho para fazer, mas ficou bem informativo. Então é isso, até mais, até a próxima. Conheça o canal de Bruno Bonsanti sobre Futebol Manager, o Bons FM, conheça o canal do Felipe Lobo sobre games, o Próxima Fase. Beijo, Bruno Bonsanti. Um beijo, essa semana tem a Roma no Bons FM. Então, se vocês, inclusive homenagem ao Felipe Portes aí, que se tornou novo membro do canal também, né? Vai ter a Roma lá, terminando o ano no canal Bons FM. Obrigado e até segunda-feira. E assine a newsletter. Tá legal a newsletter. Assine a newsletter. Tá legal mesmo. Assinem a newsletter. Matias Pinto, forte, quebra-costela, até segunda-feira. Isso, e sobre a newsletter, para quem usa o Gmail como eu, clica lá no final, exibir toda a mensagem que vai abrir uma nova página, porque os meninos gostam tanto toda de escrever. Toda semana vai ter que fazer isso, não vai ter. Então fica aí o conselho. Tem um aplicativo do Substack também, se você prefere ver, né, fica. E também desculpe interromper, eu tô interrompendo muito hoje, mas só para recomendar também a newsletter do nosso caro Leandro e a mim, que também tem publicado, e de novo recomendar a do meu time de botão, os apoiadores da newsletter do programa tem uma newsletter. Newsletter é legal, gente. Aproveitem, porque tem muita coisa. Eu assino bastante newsletter. Até coloquei nas recomendações lá, se você gosta de Fórmula 1, tem a do Flávio Gomes, que provavelmente, para mim, é o melhor texto jornalístico desse país. Escreve bem pra cacete.
E se você gosta de Fórmula 1, ele sempre traz histórias muito boas. Falou sobre a série também, do Senna, coisas legais, então recomendo. Então, assinem newsletters. Ler é legal também na newsletter. E só para concluir, ontem, né, o Sebastian Veron anunciou um pré-acordo de $100 milhões entre o Estudiantes e o Forrest Gillett, que é filho de um dos ex-proprietários do Liverpool. Tem boas lembranças, Bonsa? Não. Então, mas a parceria ainda precisa da aprovação da Assembleia de Sócios do Pintiarrata para seguir adiante, mas é mais um capítulo aí, né, da disputa, né, entre os clubes associativos e as SAFs na Argentina, né, que pode ganhar um novo capítulo também nesse domingo, caso o Tajeres seja campeão do país. E aí, segunda-feira, a gente está novamente aqui para repercutir. É isso. Bruno Bonsante, que não é sócio do Estudiantes, então ninguém precisa se preocupar. Leandro Stein, beijo, abraço, tchau, tchau. Tchau, até segunda. Valeu, gente, sempre um prazer. Bom final de semana para todos, dia 16 de dezembro, tá acabando o ano, a gente vai dar uma parada em breve, a gente informa vocês de tudo isso direitinho, mas por hora, até segunda-feira, tchau, tchau.